Olá pessoal, o nosso conselheiro Acácio vai tratar de um assunto ligado à hiperciência. Nós falaremos, conforme nós havíamos prometido, de uma exposição que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, já passou por São Paulo, está no Rio, e depois creio que não vai mais para nenhum outro lugar dentro do Brasil. Essa exposição chama-se Consciência. Essa exposição está no Centro Cultural Banco do Brasil, no centro da cidade, uma exposição importantíssima. Vale a pena de fato ver, porque ela é uma exposição ligada à hiperciência. O que é a hiperciência? A hiperciência é o novo ramo da ciência. É a ciência que une, são experimentos que unem ciência e indústria. Não é? Ela ocupa 2 andares dentro do Banco do Brasil, com várias salas. Existem salas relativas a plantas, salas relativas a seres humanos, salas relativas a instrumentos meramente industriais, como por exemplo uma sala só de motos, ou de um tipo de artefato, né, que mistura minerais com seres vivos. E também tem, ao longo de toda a exposição, monstros. Bem, essa palavra pode soar um pouco estranha, não é? Mas o que nós estamos chamando de monstro? Monstro é tudo aquilo que não é humano. É tudo aquilo que não foi criado pela natureza, digamos assim. A categoria de monstro é uma categoria que até o século XVI ela existia de fato, mas os monstros no século XVI até o século XVI são criaturas criadas por Deus, né? Tudo aquilo que não se enquadra no âmbito do humano ou do ambiente natural, por exemplo, uma gárgula numa catedral gótica é um ser monstruoso, é um ser fabuloso. Vocês podem às vezes ter ouvido falar desses seres com outros nomes, né? Uma fênix, um pégaso, que é um cavalo alado, né? Um minotauro, que é um homem, que é um ser, um homem não, é um ser, com cabeça de touro, né? E corpo humano, é um monstro. Então, da antiguidade, nós temos inúmeros autores clássicos que descrevem esses seres fabulosos. Ocorre que esses seres, dentro dos estudos clássicos, são seres existentes em si. Ou seja, eles existem e foram criados ou por Deus, ou fazem parte do mundo dos deuses. E os humanos, que por uma razão qualquer são filhos desses deuses, têm uma característica monstruosa, no sentido de não humana, como por exemplo Hércules. Hércules tem um poder absoluto, uma força absoluta, um poder absoluto no sentido de força. Ele tem uma força sobre-humana, porque ele é filho de um deus, né, de Zeus, com uma mortal, Alquimena. Então, isto faz com que Hércules tenha uma força enorme. Aquiles é um outro indivíduo que enquadra-se perfeitamente na categoria de monstro. Mas, então, rapidamente, o que vai acontecer? A ideia de corpo na antiguidade era completamente diferente da ideia de corpo que nós temos atualmente. Essa ideia foi sofrendo sucessivas modificações ao longo do tempo, e quando chegou no Renascimento, o homem passou a ser identificado com o seu corpo. Isto foi evoluindo. Quando surgiu a ciência da teratologia por Saint-Hilaire, aquele que esteve presente no Brasil, fez várias viagens, expedições pelo Brasil adentro e foi catalogando, até hoje as pesquisas que Saint-Hilaire fez estão guardadas na Sorbonne. Muito pouco brasileiro foi lá verificar as pesquisas de Saint-Hilaire. O que nós temos hoje é uma área de pesquisa que está sendo feita na parte de botânica dentro da UFMG, né? Mas Saint-Hilaire, então, é o introdutor de uma ciência nova chamada teratologia. A teratologia é a ciência que estuda a má formação dos corpos. Então, os monstros, na antiguidade, de entes naturais e reais, passam a configurar um tipo de exceção. A literatura
do mundo inteiro é absolutamente recheada de aparições de monstros, né? Como, por exemplo, nos cronistas brasileiros e nos cronistas portugueses, existem muitos animais que aparecem na chamada zoologia fantástica do Brasil, né? Exceto Toné, nós não temos hoje no Brasil nenhum livro que fez uma catalogação sistemática sobre os monstruários, os bestiários, né? Exatamente por conta disso, nós temos desde 2015 uma exposição, ficará até 2017, uma exposição de curta duração, segundo a nova categoria do IBRAM, né? Nós temos uma exposição em parceria com o Museu de Anatomia Humana da Universidade de Brasília, da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília. Dentro do nosso site www.imub.org, na seção de projetos acontecendo, vocês podem entrar lá e ver inclusive uma entrevista que eu dei para a TV, para a Universidade de Brasília, e podem ver também uma entrevista com a professora doutora Jussara Rocha Ferreira, da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília, explicando o que é o projeto de monstros, né? E esse projeto está online, pode ser visto, pode ser visitado. As crianças adoram quando entram em contato com os monstros. Mas, voltando ao nosso assunto, a partir do século XVIII, portanto, quando Saint-Hilaire cria a ciência, a disciplina de teratologia, os monstros passam a ser uma aberração. Portanto, eles, como entes sobrenaturais, por exemplo, um demônio é um monstro, né? Então, quando nós vemos essas entidades nos escritos antigos, essas entidades, elas não configuram um mito, no sentido de não existente. Muito pelo contrário. Esses entes são entes naturais, e mesmo não são entes naturais, mas eles são entes criados, naturais no sentido de que eles não pertencem a esta zoologia que nós vemos normalmente. Então todo animal, por exemplo, que tem uma característica além, igual o Pegasus, que é um cavalo alado, um boi alado, todo animal que tenha uma configuração do elemento ar no seu corpo, do elemento terra, do elemento água e do elemento fogo, ou do elemento fogo, ele entra na categoria dos seres fabulosos, né? Portanto, ele entra na categoria do não humano, né? Do não natural. Ele é um ser fabuloso. Portanto, todos os livros que nós vemos, eles têm em vista essa configuração. Mas o que vai acontecer voltando? A partir do século XVI, do Renascimento, portanto, o homem passa a ser identificado com o corpo. A noção de corpo altera-se radicalmente. Há 200 anos nós não temos definição de ser humano, definição conceitual de ser humano. Isso foi completamente destruída, né? A partir do momento que a definição conceitual de ser humano foi destruída, a ciência e os senhores do mundo começaram a criar um novo tipo de ser humano, uma nova conceituação, e essa nova conceituação foi se aprofundando, né? Hoje em dia nós temos o conceito, por exemplo, ligado a cidadão. Cidadão é uma parte da pessoa, é uma parte. Portanto, não é o ser humano inteiro. Quando o governo nos chama de cidadão, ele não está nos chamando de ser humano. Ele está nos chamando de alguma coisa que sequer a maioria das pessoas sabe o que é. Pois muito bem, com o advento da teratologia, então, o conceito de ser humano foi altamente alterado. E os monstros passam a configurar não uma categoria real, um ente em si, né? Mas a partir daquele momento, quando uma pessoa tem um defeito físico, como por exemplo as crianças com microcefalia, né? Na criança com microcefalia, essa parte aqui do cérebro, da caixa craniana, não cresce. E não cresce por quê? Porque há uma mutação genética. Há uma mutação genética e essa mutação acontece até a 8ª semana de vida. Não pode acontecer depois. Ela só acontece até a 8ª semana de vida. Todas as mutações genéticas que criam, porque o feto desenvolve-se até a 8ª semana de vida somente. Ele não pode passar disto, né? Então todas as mutações genéticas que impedem o desenvolvimento do feto após a 8ª semana de vida cria uma teratologia. Não é? Cria uma teratologia. E isso pode ser feito através de o DNA pode enlouquecer, então ele para de
agir corretamente, ou pode ser um efeito, por exemplo, de intoxicação de ambiente. Os agrotóxicos sabem muito bem que grande parte das teratologias do mundo moderno são causadas por envenenamento, né? E os governos não querem falar nisso. Por exemplo, o alto grau de intoxicação que o Brasil tem refere-se precisamente a isto, não é? E o governo brasileiro simplesmente recusa-se a falar sobre isso. Pois muito bem, voltando à exposição Consciência, o que essa exposição tem? Na capa da exposição, vejam vocês que é um ser curioso, não é? Esse ser, e aqui dentro nós temos vários outros seres. Vários outros seres. Todos esses seres entrariam na categoria de monstros, mas não monstros naturais, mas sim monstros criados pela hiperciência. Qual é o objetivo da ciência atualmente? Toda a agenda da ideologia de gênero, toda. No início do século XVIII e XIX, durante todo o século XVIII e XIX, criou-se um projeto de eugenia. O projeto de eugenia era um projeto de branqueamento da raça, não é? E futuramente, o que aconteceu? Hoje nós temos, além do projeto de reinstalação dos projetos de eugenia, nós temos os projetos de aperfeiçoamento da raça. Mas de qual raça? Quando nós pensamos em milho transgênico, nós estamos falando exatamente disto, né? De um aperfeiçoamento, de uma manipulação genética feita dentro de um elemento que existe, e esse aperfeiçoamento é feito dentro dos laboratórios. Portanto, é uma junção da ciência com a indústria. É isso que se chama a hiperciência, né? A hiperciência tem um problema grave relacionado ao campo ético. Esse livro é um livro muito interessante, é um livro fino, lançado pela Loyola, em que ele mostra para onde a ciência está caminhando. A ciência está caminhando para a criação do hiper-humano. Do hiper-humano. Todo projeto que nós vemos atualmente em curso dentro do campo científico, e é isso que essa exposição vem falar, não é? A indústria mundial reavivou, aliás, isso nunca saiu de pauta, reavivou, agora com muita força, a ideia da eugenia e a ideia do aperfeiçoamento da raça. Portanto, nós temos o chamado império da técnica atuando sobre a vida, sobre a noção de vida, sobre a noção de existência. Há inúmeros discursos ideológicos em cima da ideia da hiperciência. Como eu falei para vocês, por exemplo, o discurso da ideologia de gênero, todas as vezes que a ciência ou a política pauta determinadas agendas, notadamente muitas agendas que são defendidas pela ONU, se vocês se derem ao trabalho de entrar, no início do século XX havia a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Agora, dentro da ONU, já existem duas declarações diferentes. Esses governantes mundiais, a chamada Nova Ordem Mundial, chegou à conclusão que o ser humano tem um erro de projeto. Deus errou quando fez o ser humano. Então, eles precisam consertar o ser humano. Consertar. Pois muito bem. Como é que eles vão consertar? Através da ciência, da tecnologia, e, portanto, são mecanismos industriais. Então, eles vão criar um novo biotipo de humanidade, uma nova raça. E, para tanto, eles criaram uma nova Declaração Universal dos Direitos Humanos, afirmando que a Declaração Universal dos Direitos Humanos antigos não vale mais, porque o ser humano criado por Deus é um projeto falido. Isso está dentro da ONU, procurem. E nós temos também uma nova Declaração Universal do Genoma Humano, submetido à ciência e à técnica. Assim, quando os discursos de ideologia de gênero vêm conversar, vêm falar, vêm criar pautas, como, por exemplo, existe uma tese, há inúmeras teses em curso, e essa hiperciência aqui é curioso, porque esta figura aqui, essa figura, é uma figura, essa aqui, que parece um macaco. Ela está carregando um bebê. Quando você olha por trás da figura,
existem seres humanos nascendo de toda a costa da figura. E existem vários seres aqui que nascem pelo ânus. Nós fizemos inclusive um conselheiro Acácio sobre isso, chamado um conselheiro Acácio sobre o ânus, o furo científico, ânus, procurem ele. A ciência já está falando que os seres humanos podem nascer pelo ânus. Bom, seres humanos não podem nascer pelo ânus, teoricamente. Assim como as ciências podem falar, a ciência está falando que o novo tipo de sexualidade será através do ânus. Daí a ideia da chamada defesa das teorias analcêntricas. Dizem que a sociedade do futuro será uma sociedade analcêntrica. O que está por trás do projeto da ideologia de gênero é precisamente a desconstrução do macho e da fêmea. Portanto, para haver essa desconstrução do macho e da fêmea, e é necessário que ela exista, e por que é necessário que ela exista? Porque é o macho e a fêmea que reproduzem naturalmente e geram prole. Ora, se é um objetivo da hiperciência e é criar um novo ser humano, esse novo ser humano não pode ser criado através de espécies humanas. Então o que eles estão fazendo? Eles estão traçando uma sequência de legislações, onde essas legislações estão proibindo os seres humanos de se reproduzirem, criminalizando a reprodução, só que eles não fazem isso diretamente, eles fazem isso por outras vias. Eles começam a trazer agendas, como a agenda definida pelo feminismo e pela ideologia de gênero, onde eles vão reduzindo todo o ser humano e lidando com o ser humano em partes do corpo. Se você parar para pensar, qual é a lógica do discurso gaysista, por exemplo? Porque até nisto, na linguagem das palavras, eles foram modificando. Não existe gay, não existe homossexual, existe ser humano. Se aquele ser humano gosta de um outro homem, gosta de uma outra mulher, deseja morar com uma outra mulher, como ser humano, ele tem todo o direito de fazê-lo. O que não há é uma percepção de que a própria palavra gay, bicha, traveco, já são designações que vão desconstruindo a ideia de ser humano, sobre o pressuposto de defender o direito humano daquela pessoa. Qual é o direito? Da sexualidade. Mas vejam que agora foi diminuído o direito da sexualidade e o direito daquela sexualidade passou a ficar restrito ao órgão sexual. Então o órgão sexual hoje é que é um problema. O pênis é um problema de opressão. A vagina é um problema de opressão. E agora pênis e vagina não pode existir. O que existe atualmente é o ânus. Por trás de todas essas coisas, nós não temos condições de explicar isso num conselheiro Acácio, não é? Mas nós queremos simplesmente trazer para vocês uma perspectiva do que está por trás desses discursos. O que é preciso fazer? É preciso combater as leis que estão sendo aprovadas dentro do Congresso Nacional. É preciso combater a chamada ideologia de gênero que está sendo implementada dentro das escolas. E o que nós precisamos fazer? Defender o direito do ser humano. O direito à sexualidade, o direito à liberdade. Todos nós somos seres humanos. Então não se pode defender o direito do gay, tem que se defender o direito do ser humano. Aquela pessoa que gosta de um homem ou de uma mulher tem o direito de gostar. E este direito é inabalável. Agora, o que nós não podemos permitir é que a ciência e os políticos e as indústrias, porque isso faz parte de um dos planejamentos da nova ordem mundial, a recriação do ser humano, não é? Construir uma nova humanidade dentro dos critérios da bioética que eles construíram. Para esta gente, o ser humano tem um defeito de fabricação. E como tem um defeito de fabricação, eles são os novos deuses da história que vão reconstruir tudo à nossa volta. Os animais, as espécies. Numa das salas desta exposição aqui, da hiperciência, nós temos uma sala que tem uma sequência de motos e de quadros, que é uma cruza de minerais com peixe e com seres humanos.
vocês podem pensar que isso trata-se de uma brincadeira. Não, não trata-se de uma brincadeira. Essa exposição é seríssima, vale a pena ir visitá-la. Pois muito bem, vamos ficando por aqui e esperamos que tenha clareado um pouco mais. Informem-se. Há este outro livro aqui, O Homem-Máquina, A Ciência Manipula o Corpo. Tem muitos autores esquerdistas aqui, muitos, inclusive Renato Janine Ribeiro é um dos autores aqui deste livro. E exatamente os próprios esquerdistas falam o que está sendo feito. Pois, muito bem, vamos ficando por aqui e até o próximo Conselheiro Acácio.